Olá! Nesse segundo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a política de atenção integral à saúde do homem. Vamos falar um pouco desse contexto, em que a política foi criada também e como ela é organizada e trazer alguns tópicos mais importantes para que vocês vejam porque a política é bem extensa. E eu até enviei um arquivo para o portal de vocês, caso tenham curiosidade de conhecer melhor a política, de se familiarizarem com aquilo que a política traz. Tem um arquivo no portal que eu enviei para vocês, tá? E aí, para dar início, a gente precisa fazer só um contexto de por que a necessidade de se criar uma política de saúde do homem, né? E por que também essa necessidade de ter políticas dentro de caixinhas, políticas de saúde da mulher, política de saúde da criança, do idoso, do homem, por conta das particularidades de cada um desses, tá? E quando a gente fala do homem, nós percebemos que a saúde do homem só teve um olhar agora de uma forma mais recente, né? Que o homem começou a ser visto também como um ser que precisa de cuidados e que precisa se cuidar. E foi uma visão para muito além de simples contaminadores ou violadores, né? E tudo isso porque antes e ainda hoje a gente vê que existe uma influência social muito forte na produção da masculinidade, da produção social da masculinidade dentro do processo de saúde e doença. O que falar sobre isso? O homem é visto como um sexo forte, são educados para superar riscos e não para evitá-los. Ou seja, é como se dissesse que o homem não chora, que o homem não pode adoecer, que caso o homem adoeça, quem é que vai ser o provedor da casa? Quem é que vai fazer esse papel, cumprir esse papel social de provedor? Se o homem demonstrar que está com dor e alguém vê-lo chorando, ele vai ser visto como fraco, como frouxo. Muitas vezes, se ele for várias vezes ao médico ou no posto de saúde, os próprios amigos falam que ele é um homem fresco, diríamos assim, que não tem necessidade de estar o tempo inteiro no médico, o tempo inteiro no posto de saúde. Então a gente tem essa construção social da masculinidade que de uma certa forma é uma masculinidade tóxica, né? Nós falamos muito em machismo, nós falamos muito em violência contra a mulher, que queremos apoiar as mulheres, mas a gente também precisa ter um olhar para os homens, esse olhar de como é feita a construção social para eles também, né? Por que eles são dessa forma? Porque se eles pensam dessa forma, eles foram construídos dessa forma. E se eles foram construídos assim, foram por alguém. Então é toda uma sociedade que precisa ser educada, certo? Então, para o homem, não existe essa noção de autocuidado, de se prevenir, de ir ao médico. Não, eu vou como pra gente, né? Que geralmente a gente vai ao médico e diz, não, hoje eu vou fazer uns exames de check-up só pra ver como é que eu tô. A gente às vezes não tá sentindo nada, mas nós temos essa necessidade de fazer esse autocuidado, de estar o tempo inteiro buscando fazer um exame ou fazer alguma outra coisa, uma consulta, às vezes só para ver como é que a gente tá, sem estar sentindo nada mesmo. E pro homem, isso não é visto com bons olhos, né? E aí essa noção de autocuidado, diferente de nós mulheres, eles não conseguem visualizar dessa forma e dão lugar a um estilo de vida totalmente autodestrutivo. Como, por exemplo, a drogadição, né, que é o uso de drogas, algumas questões sexuais extremamente perigosas que o homem acaba se submetendo para mostrar que é macho, e entre outras questões. Um exemplo que eu posso citar, que é um exemplo bem recente, que a gente está tendo aqui na Bahia, muitos casos de homens com problemas em seus órgãos genitais por conta da lavagem das mãos. E esses homens têm a profissão de gari. E geralmente, quando eles terminam lá, que estão no seu trabalho, muitos não lavam as mãos
e acabam no momento de ir ao banheiro, não lavam as mãos e tocam no órgão genital sem higienizar antes. E aí tudo isso, toda essa carga de bactéria que está na mão vai para o órgão genital e acaba danificando. Então, tá havendo muitos casos, né, desse problema. Aí você pensa, por que lavar a mão? Lavar a mão é uma coisa tão boba, todo mundo lava a mão. Mas só que quando você tá no meio masculino, que existe um homem que lava a mão o tempo inteiro, às vezes os amigos não veem com bons olhos, chamam aquele homem de bobo, de trouxa, de fresco, sabe? Porque ele tá lavando a mão o tempo inteiro, porque ele tá com medo de doença. Então a gente precisa entender como é essa construção masculina e como é esse meio também, tá? Então, por conta de tudo isso, existe essa necessidade de ter sim uma política de saúde voltada para os homens e que traga o homem também, insira o homem no cuidado. Porque quando a gente traz o homem para dentro do cuidado, um exemplo, quando eu tenho uma mulher e ela vai fazer o pré-natal, se eu insiro o parceiro ali naquele cuidado, eu tenho mais chances ainda de ter sucesso naquele pré-natal. Porque o parceiro está participando, ele está ouvindo, então já estou cuidando de uma família como um todo, né? E no Brasil, só destacar uma coisa para vocês, que o Brasil é o primeiro país das Américas a ter uma política voltada para o homem. No Brasil, essa política reconhece que existe a necessidade de identificar elementos psicossociais, elementos esses que acarretam uma vulnerabilidade dentro da população masculina, além de evidenciar outros fatores, que são principais fatores de mortalidade, isso para promover uma estratégia integral à saúde. Por quê? Porque muitos desses agravos poderiam ser evitados caso os homens realizassem com regularidade as medidas de prevenção, né? Então tem muita coisa que poderia ser evitada se fosse vista precocemente, certo? E vem trazendo algumas diretrizes, mas eu coloco aqui para vocês que tem como diretriz promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos, né? É bem interessante isso, contribuir significativamente para a compreensão da realidade masculina em todos os contextos, sejam eles socioculturais, políticos, econômicos, mas respeitando os diferentes níveis de organização e de desenvolvimento dos sistemas locais de saúde, dos tipos de gestão também nos estados e municípios. Então é preciso que isso seja bem alinhado, tá? E para atingir esse objetivo geral, que é ampliar e melhorar o acesso da população masculina de 20 a 59 anos no Brasil ao serviço de saúde, a política nacional ela é desenvolvida a partir de 5 eixos temáticos. Veja só, por que melhorar esse acesso da população masculina? Parem para prestar atenção. A maioria dos serviços de saúde que a gente considera como porta de entrada, coordenadora do cuidado para as ações de prevenção, promoção, a atenção primária, as estratégias de saúde da família, os postos de saúde, como vocês queiram. E esses postos de saúde geralmente abrem em horário comercial, das 8 da manhã às 5 da tarde. Esse horário, geralmente os homens estão trabalhando. Se já é complicado para o homem ir até o serviço sem sentir nada, imagine ele ter que faltar ao trabalho para ir ao serviço, né? Então, é necessário que sejam criadas estratégias para que melhore o acesso. Tanto que tem alguns municípios em outros estados, aqui na Bahia eu nunca ouvi falar de nenhum, que funciona o posto de saúde, tem dias que pode funcionar à noite, justamente para isso, para que o homem consiga ter o acesso, para que quando ele sair do seu trabalho, ele encontre a unidade de saúde aberta e ele possa buscar o serviço, tá? E aí, nesses 5 eixos temáticos, para ampliar e melhorar o acesso da população masculina adulta no Brasil,
Nós temos um primeiro eixo, que é o acesso e o acolhimento. Dentro desse eixo é feita a reorganização das ações de saúde através de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços reconheçam os homens como sujeitos que necessitam de cuidado. Como é o homem sentir que está dentro de um espaço masculino? A gente acaba pecando muito nisso como profissional, porque muitas vezes a gente trabalha num posto de saúde e a gente quer enfeitar o posto de saúde de rosinha, de florzinha, de bonequinha, de várias coisas que tem uma simbologia mais feminina para a sociedade, né? Que não deveria, mas infelizmente é uma construção social histórica que a gente não tem como voltar atrás. Mas geralmente a gente prepara muito o ambiente com a nossa cara e esquece que o homem também vai entrar ali. E muitas vezes naquele ambiente tem muitas mulheres também. Então o homem não se sente tão confortável de estar num ambiente dessa forma. E ele acaba não se sentindo acolhido ali, né? E não fica querendo entrar, não fica querendo participar. Então a gente tem que, além de promover um espaço que seja inclusivo para que o homem entre no espaço e ele sinta que aquele espaço também é dele, a gente também precisa reconhecer eles como sujeitos que precisam de cuidados. Como eu falei, o exemplo do pré-natal, né? Quando a mulher, a gestante, vai para fazer o pré-natal, que é importante que o parceiro, a sua parceria participe, né? Seja essa parceria um homem ou seja a parceria outra mulher, não sei. Mas como a gente está falando de homem, eu vou tratar só do homem aqui no momento. Então é importante que a parceria participe. E porque quando esse homem chegar lá, ele também vai fazer exames, assim como a gestante. Ele vai ser ouvido sobre as suas ansiedades, né? Sobre suas dúvidas também. Ele vai ser orientado sobre diversas coisas, como por exemplo, alguns dos sintomas no início da gravidez que a mulher tem, o homem também apresenta, né? Como desejos, como enjoos, entre outras coisas. Então, tem algumas coisas que modificam no corpo da mulher e que a parceria acaba sentindo também. E isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser mostrado para ele e trazer ele para junto, mostrando a importância da paternidade, né? Que a paternidade tem muito, como diziam os mais velhos, né? Tem homem que depois que casa, depois que constitui uma família, acaba se tornando uma pessoa melhor. Então a paternidade acaba sendo utilizada como essa estratégia, trazer o homem para perto e fazer com que ele se sinta inserido ali naquele contexto, né, e com que ele se sinta cuidado também, pode fazer com que ele mude o comportamento autodestrutivo, com que ele pare para pensar, poxa, agora eu vou ter um filho, eu tenho alguém para cuidar, então eu preciso estar bem, eu preciso me cuidar, eu preciso estar de olho sempre na minha saúde. Isso acaba embutindo uma certa responsabilidade naquele indivíduo. A gente precisa promover isso. Acho que só foi agora, em 2018, que começar essa questão do pré-natal ser feito com o parceiro. O segundo eixo sobre a saúde sexual e a saúde reprodutiva já vem de uma forma diferente para sensibilizar os gestores e os profissionais de saúde e toda a população, reconhecer que os homens também são sujeitos que possuem direitos sexuais e reprodutivos, né? E envolver esses homens nas ações voltadas a esse fim, implementando estratégias de aproximá-los dessa temática. Como que isso poderia ser feito? Como que isso poderá e deverá ser feito? Porque nós vivemos numa construção social, voltando mais uma vez, em que o homem precisa ser o pegador, precisa estar o tempo inteiro namorando, ficando com um e com outra, ou que ele não precisa usar o preservativo, que preservativo é coisa de gente besta, de gente medroso, né? Que ele tem mesmo que sair aí namorando, que não tem problema nenhum, ele tem um monte de filho com uma mulher aqui, uma mulher ali, que isso é lindo e é maravilhoso pro homem. Quando na verdade isso não é. E a gente precisa aproximar tanto os gestores quanto a população em geral, os profissionais de saúde, a se sensibilizarem em relação a isso. Que o homem não precisa ser assim. Se o homem não quer ter filho, se o homem não quer sair com um e com outra, se o homem decide que quer se guardar
para poder ter uma relação depois do casamento, ele não pode ser visto com maus olhos por isso, né? Por a sociedade, ele não pode ser visto com maus olhos. Então, tudo isso também tem essa questão toda de respeito. Por quê? Porque assim como nós queremos o nosso direito de ter a nossa saúde sexual e reprodutiva, de dizer se a gente quer ter filho ou não, se a gente quer ter relação ou não, o homem também possui esse direito e ele não pode ser mal visto por isso. No terceiro eixo, fala sobre a paternidade e o cuidado, que é justamente aquilo que eu falei anteriormente sobre envolver esse homem, o benefício que tem do envolvimento ativo dos homens nas fases da gestação e nas ações de cuidados com seus filhos. Então, isso leva um destaque muito grande porque pode trazer saúde, pode trazer bem-estar e o fortalecimento de vínculos saudáveis entre as crianças, os homens e suas parceiras. Então, a gente percebe uma família com um vínculo bem mais forte. Por quê? Porque isso tem sido fortalecido desde a gestação. Ele está lá, ele está acompanhando a gravidez, ele está acompanhando toda a gestação, acompanhando o parto, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da criança. Aí você diz, mas como que o homem pode ir no pré-natal se ele está trabalhando? Ele pode receber um atestado também, tá? Se ele participar com a mulher e ele trabalha pelas regras da CLT, ele vai receber um atestado como uma pessoa que foi no serviço e ele entrega no trabalho. Ele tem esse direito, sim. No quarto, as doenças prevalentes na população masculina, também que é o quarto eixo, né? Que é preciso que seja fortalecido a assistência básica no cuidado da saúde dos homens, para que seja facilitado e garantido esse acesso de qualidade para a atenção necessária ao enfrentamento dos fatores, dos riscos, das doenças e dos agravos da saúde. Você vê que a gente fala muito em facilitar e garantir o acesso, porque o homem não tem muita paciência para esperar muita coisa igual a gente. Às vezes a gente quer conversar mais, às vezes a gente quer demora mais, e o homem é mais prático em relação a essas coisas, então ele não tem muita paciência. E a prevenção das violências e de acidentes, que é desenvolver ações que chamem a atenção para a questão dessa relação entre a população masculina e as violências, principalmente violência urbana, porque uma das maiores causas de morte de homens em idade adulta é violência, é acidente, que a gente chama de causas externas dentro dos indicadores. Então é preciso que essa população seja sensibilizada e os profissionais tenham conhecimento sobre o tema, porque muitas vezes os homens se envolvem muito em violências e muito em acidentes por conta da drogadição, o uso de álcool em excesso, e aí acabam participando desses episódios de violência e acabam morrendo de acidente ou causando até outros problemas bem maiores.